Fala, guerreiros, como é que vocês estão? Tô voltando aqui na área. A gente vai voltar e eu já vou voltar com um assunto polêmico. Eu já vou voltar com um negócio top aí já. Então, 3 caminhos bizarros para você emagrecer definitivamente. Mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Leão, eu sou coach do bem-estar junto com a minha esposa, tá? Depois no final do vídeo eu vou passar os canais nossos e também na descrição aqui os canais nossos, tanto do Instagram, da minha esposa, do YouTube também, tá ok? Então bora pro primeiro caminho. O primeiro caminho é você entender que você também pode. O que é isso, Gui? Você não falou que era bizarro? É bizarro, porque na verdade é o seguinte, existe uma premissa na PNL. PNL é a programação neurolinguística, é o estudo do comportamento humano. O que é o comportamento humano? É uma junção de cérebro, corpo, né, mente e espírito. Então tudo isso é estudado dentro da PNL, né? Basicamente seria o seu corpo, o seu cérebro e a sua mente, como eles trabalham junto, como eles respondem ao seu dia a dia, ao seu mapa, que a gente chama mapa, na verdade é o que a gente conhece, tá? Depois de um vídeo eu vou falar mais a respeito disso. E na premissa da PNL, uma delas é o seguinte, que se uma pessoa consegue, a outra também consegue, entendeu? Basta você ampliar o mapa. Outra coisa também, sem falar de religião, mas Deus, o Criador, em Gênesis capítulo 1, 26, ele fala, no 6º dia, ele fala que vai criar o homem à imagem dele, a nossa imagem, ele fala assim. Então, nesse fato, a gente percebe que a gente é a imagem e semelhança de Deus, do Criador. Então, se a gente fala que a gente não consegue, quer dizer que a gente está falando que Deus não consegue. Entendeu? Então, na verdade, todo mundo consegue, basta ter os caminhos certos, ter um mentor e etc. Tá, okay? Então, esse é o primeiro caminho. Você acreditar em você mesmo, você colocar, fazer um quadro de sonhos, quadro de metas. Isso é outros assuntos também que a gente pode aprofundar um pouquinho mais depois, tá? Então, vamos para o segundo. Mas antes disso, para quem é ateu, não acredita em Deus, né? Na verdade, você não acredita em Deus. Na verdade, você acredita em Deus, você só não sabe. Na verdade, você não respeita, você não tem respeito por ele, pela criação dele, tá? Mas não importa não. Se você não acredita, tanto faz também, então deixa quieto pra lá. Antes de eu lançar o segundo caminho, vem aqui embaixo, aqui, ó, na parte, dá um clique no like, tá? Então dá um like aí pra gente aí no vídeo, isso ajuda muito o nosso vídeo ser divulgado para outras pessoas, tá? Além disso também, vem cá do outro lado, faz o botão de inscrição, se inscreve no canal, porque toda vez que eu lançar conteúdo novo, você vai receber conteúdos na sua caixa de e-mail, de alguma forma você vai receber uma notificação, tá? Lembrando disso, quando você se inscreve, você tem que apertar esse sininho aqui, ó, esse sininho aqui da vaquinha, daquele sininho lá daqueles filmes antigos, né, que a pessoa quando vai entrar na porta do bar, ele né, vai lá naquele sininho lá aqui embaixo e dá aciona aí as notificações para você receber sempre conteúdo aí com a gente, tá? Conteúdo gratuito. Outra coisa também, compartilha para quem precisa, compartilha para quem você acha que precisa, tá? Vamos transbordar conhecimento para as outras pessoas também, tá? Não seja egoísta. Então, transborda conhecimento para as pessoas também. Então, bora lá. Segunda etapa. Acontece muito das pessoas começarem uma dieta, ter resultado, daqui a pouco elas param, né? Então, sempre, tenho certeza de acontecer isso com você. Você começa uma coisa, você começa a fazer dieta, começa a atividade física, passa 2, 3 meses ou até menos, um mês, uma semana, e você já desiste. Você tinha dado resultado, tinha começado a ter resultado e você simplesmente para. Isso é por causa de um bloqueio mental que você tem. Quando a gente falou da PNL, então o nosso bloqueio ele está na parte cerebral. Essa região do cérebro aqui, ela é onde que fica o nosso mapa. O mapa é onde que a gente tem todas as informações, todas as nossas experiências. E existe um estudo americano, depois eu passo o artigo aqui também aqui embaixo na descrição, um artigo americano que 2 doutores eles estudaram a respeito justamente disso. Eles descobriram o seguinte, que sempre que a pessoa tinha essas paradas e não sabia por que acontecia isso, eles trabalhavam com essa área também, essas pessoas elas tinham algum trauma de infância, tinha algum bloqueio mental de infância que gerou algum estresse, fizeram essa pessoa achar na comida uma saída para esses hormônios. Porque quando a gente come, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando a diferença de um cérebro quando ele usa cocaína e um cérebro quando usa o próprio açúcar, entendeu? Depois eu vou passar um vídeo a respeito disso. Mas a comida ela é como se fosse um refúgio
contra esses momentos. E aí você se torna um bloqueio, aí cria esse bloqueio mental com você. E quando você começa a fazer uma coisa diferente, vem esse bloqueio inconsciente. Agora o terceiro caminho. Mas antes disso, tenho certeza que já aconteceu também com você o seguinte, vocês começam a fazer e vocês conseguem ter resultado e vai, continua, 5, 6 meses, algumas pessoas já conseguiram já. Faz um ano, aí do nada, para novamente. Você não criou um lifestyle, você só fez um período. Isso acontece muito. Eu vou dar um exemplo, minha família ela era empresária no ramo de relojoarias, né? De mexer com relógios, de consertar relógios. E eu já trabalhei consertando relógios. E quando a gente faz a limpeza na máquina do relógio, o relógio é cheio de engrenagens, cheio de engrenagens lá dentro. Vamos imaginar que o nosso cérebro, as nossas experiências, elas são essas engrenagens. E quando o relógio está sujo, quando a máquina está suja, esse relógio ele trava uma engrenagem na outra, né? E aí quando essa engrenagem ela trava, você tem que fazer a limpeza da máquina, tem que fazer uma limpeza dessas rodas. Para fazer uma limpeza legal, você desmonta toda a máquina, coloca as rodas, né? Fugiu o nome. Dentro da benzina, você limpa com um pincel fininho, molinho e tal, limpou, você monta novamente, beleza. Aquilo demora um tempo, aquilo tem energia ali, aquilo gera um gasto de energia para você fazer aquela limpeza. Aí, quando às vezes chegava um amigo seu, um colega seu, que pedia para fazer isso de graça, e aí, como você sabia que era de graça, você ficaria ali umas 3 horas desmontando aquela máquina que é relógio, você faz somente uma limpeza superficial. Você fala com eles, não, vou fazer uma limpeza superficial para você. Como é que funciona? Você não desmonta a máquina, você só passa o pincel e a benzina ali por cima, depois você dá uma sopradinha, é uma limpeza superficial. Não vai limpar completamente aquelas rodanas, aquelas engrenagens, porém vai tirar o excesso ali e a engrenagem vai voltar a funcionar, entendeu? Só que, provavelmente, daqui um período menor de tempo, aquilo vai voltar, a trava novamente, entendeu? Então é mais ou menos isso. Quando a gente não se desbloqueia completamente, provavelmente um período de tempo você vai conseguir, daqui a pouco você para. Então quanto mais você faz essas limpezas superficiais, você tem períodos pequenos, curtos períodos, tá? Obviamente você pode intercalar um atrás do outro. Eu já vi muitas pessoas que usam alguns tipos de ferramentas mentais, eles têm alguns tipos de comportamento que eles vão fazendo isso toda hora. Então, eles começam a dar uma recaída, eles aí lançam algum gatilho, alguma programação que eles têm, né? Algum drive mental que eles têm, e eles voltam de novo. Fica no máximo uma semana, 2 semanas, mas volta novamente. Então, essas pessoas têm alguns comportamentos que a gente pode modelar. Depois eu vou falar a respeito disso, de modelagem, tá? Mas pode acontecer isso. O ideal é você ir na fonte. Né? E onde é o bloqueio, para você tirar esse bloqueio, que é como se fosse desmontar a máquina toda, limpar ela, depois montar ela de novo, entendeu? Bora pro terceiro caminho. O terceiro caminho é o principal para mim, é o gatilho. É o gatilho que vai fazer você quebrar esse bloqueio. Mas antes disso, você tem que achar a causa desse bloqueio, que geralmente é algum transtorno de infância, pode ser bullying, pode ser agressão emocional, agressão física, agressão sexual, pode ser bullying a respeito do seu peso, pode ser bullying a respeito do seu cabelo, pode ser bullying a respeito, sei lá, de qualquer coisa. Algum trauma que você recebeu durante um certo período de tempo, e para fugir desse trauma, você achava o refúgio na comida ou em outra coisa também. E hoje você transforma na comida. Por exemplo, na infância você fazia alguma coisa, jogo. Aí eu ficava só no videogame. Aquilo gerava serotonina, endorfina, né? Aquilo era um refúgio. Mas hoje você não tem videogame, não dá tempo, então você acha na comida. Entendeu? Você transforma isso para comida. Então, esse bloqueio tem que ser retirado. Como é que é o gatilho? O gatilho geralmente é a ira, é a raiva. Você primeiro acha a causa. Foi lá na minha infância quando aquele menino começou a me dar bullying. E aí você vai naquela imagem, naquela emoção, você fecha o olho, imagina aquela cena, como aconteceu, você joga raiva naquilo. Raiva mesmo, eu tô falando que é raiva, ficar nervoso, ficar puto ali. E aí você joga aquele extravasa, contrai a musculatura, faz tudo. E naquele momento você fala assim, aí você ressignificação.
Aí depois eu vou falar um vídeo específico a respeito de ressignificação. Você, com a PNL, você vai ressignificar aquele momento. Entendeu? Você vai associar, dissociar e etc. Depois a gente entra num vídeo específico para isso. Mas é assim que a gente engatilha, quebra o bloqueio e aí você usa as ferramentas para te ajudar a ter um emagrecimento, um emagrecimento definitivo, um processo de emagrecimento, um lifestyle de verdade. Então é isso, gente, que eu tinha que passar aqui. Então, para vocês entenderem como que a mente da gente funciona, então não é só atividade física. 20% é atividade física, 80% é nutrição. Porém, 100% é o mindset. Então tem que dar 200%. 100% somente não vai funcionar. Você vai funcionar no período, depois para. Período, depois para. Vai ter que ter 200%. 100% é o mindset, 100% é essa parte mental. Tá ok? Então não se esqueça, gente. Por favor, transborda esse conhecimento para todo mundo, porque tem pessoas que se culpam, que jogam, nossa, eu não consigo, não sei o que, não sei o que. Não é. Você tem que mostrar para ela que ela pode. É isso, meus guerreiros. Então, transborda esse conhecimento. Pega aqui, ó, passa o dedinho lá no WhatsApp, lança para umas 10 pessoas que você sabe que precisa, tá? Só manda, mais nada. Só manda, mais nada. Se ela quiser de verdade, ela vai olhar, ela vai te agradecer. Se não, nem pergunta que ela viu, não. Nem pergunta se ela viu. Você só manda e deixa o pau quebrar.